Graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Orar é necessário e é comprovadamente algo que muitos já tiveram essa experiência. Por isso eu quero te incentivar a orar. E quando você não tiver nada inspirativo para falar com Deus, tome como recurso a própria Bíblia para te incentivar, para te inspirar nesse tipo de ação. Nós precisamos orarmos a Deus, falar com Ele, falar para ouvirmos a sua voz, para sabermos as suas estratégias, para termos a consciência do tipo de caminho, do tipo de direção que devemos seguir, ainda que seja totalmente contrário ao que pensamos, porque Deus sabe de todas as coisas. Então eu quero te incentivar a olhar o texto bíblico no Salmo 124 e verificar as conclusões de algumas pessoas que experimentaram a ação de Deus, a manifestação de Deus e chegaram à seguinte conclusão: se o Senhor não estivesse conosco, ao nosso lado, que o Israel o diga, o repita, e ele vai no texto, no autor, dizendo o seguinte: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, existe inimigo, existem circunstâncias difíceis, existem situações que realmente elas são verdadeiros cativeiros, prisões, que precisam do libertador. Essa semana eu li um texto interessante a respeito de alguém que está cativo e não consegue sair de onde ele está se alguém não for lá com autoridade e o tirar e o arremessar daquele lugar e o impulsionar daquele lugar. Quando li esse texto, eu comecei a pensar sobre a nossa necessidade do nosso libertador, Cristo. E quando você vai no Salmo 124 e você observa lá que os inimigos, se não fosse o Senhor, teriam engolido as pessoas vivas. Se não fosse o Senhor, a fúria dos inimigos nas suas intensidades maiores, no sentido de querer ter, arremessar, impor. Se não fosse o Senhor, as águas teriam arrastado aquelas pessoas e teriam também nos arrastado. O texto vai dizer muitas coisas importantes no Salmo 124. E uma das coisas importantes que o texto diz é a respeito daquilo que Deus faz em relação à necessidade que temos. O versículo 6 diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, que não nos deixou sermos dilacerados pelos dentes deles. Imagine só, o texto é autoexplicativo, uma ação de Deus, uma condição de Deus na relação para com você. Não deixou com que você fosse preso, dilacerado, não deixou com que você fosse triturado. O texto vai explicando mais: como um pássaro escapamos por causa de Deus. E diz o texto da armadilha do caçador. O texto vai falando algo importante a respeito dessa armadilha. Ela foi quebrada. E diz que ela foi quebrada e logo em seguida houve uma consequência: escapamos livres. Imagine só, preso, sem condição de sair, tendo algum tipo de dificuldade, sabendo que tem limitações e não consegue resolver. Aparece Deus, movido pela sua compaixão, liberta, como na realidade um pássaro é livre da armadilha do caçador e fica livre. Pense nisso. O nosso socorro está em Deus. Comece a orar a este respeito. Comece a ter esse tipo de expectativa. Espere que Deus te socorre. Espere, na realidade, que Deus intervenha a seu favor, ao ponto de dar a você essa experiência, para que você diga:
se o Senhor não estivesse ao meu lado, mas Ele está. Deus está ao seu lado. Acredite nisso. Que Deus te abençoe. Em nome